está diretamente relacionado à saúde física, é a saúde emocional. Você deve ser alegre. O primeiro motivo é este: você deve ser alegre. Em Eclesiastes 3, ali fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. Um tempo para tudo. Tempo para tristeza e tempo para alegria. Né? Ser alegre não quer dizer que você vai ser inconsequente, que você vai ser insensível, que você vai querer bater palma, cantar, por exemplo, se regozijar, né, em um funeral. Não, nós temos que nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Existem situações, circunstâncias em que nós somos levados a uma introspecção, em que nós somos levados a uma reflexão, e até nessas situações, como nós estamos vivenciando, né, grandemente, períodos de pandemia, situações de um velório, onde as pessoas param para refletir sobre a vida diante da morte. Mas isso não quer dizer que nós devemos estar focados no sofrimento, que nós devemos estar focados na tristeza, nos problemas, nas tragédias. Existem muitas pessoas que estão desenvolvendo síndrome do pânico, ansiedade, crise de ansiedade, a depressão, que são distúrbios emocionais, são problemas sérios de saúde. Então o cristão deve ser alegre. Tá, tudo bem, mas parece algo muito óbvio, né? Como que eu tenho que ser alegre para ser saudável? Vou colocar em outras palavras, né? Para não ter depressão, eu tenho que ser alegre. Parece que é o mesmo significado, né? Eu não devo ter depressão porque eu não posso ter depressão. Parece algo incoerente. Não, mas o que eu quero dizer aqui? O que eu quero trazer para você em relação a isto? Salmos capítulo 30, verso 5, a segunda parte diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que ocorre é que muitas pessoas desenvolvem um quadro ansioso, depressivo, ficam doentes emocionalmente porque estão doentes fisicamente. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Nós temos todas essas dimensões, né? Até a Organização Mundial da Saúde fala da saúde física, saúde emocional, saúde social e até espiritual. E nós temos que cuidar em todos esses aspectos. Se nós não tivermos uma boa saúde mental, automaticamente o corpo adoece. E se o corpo também, físico, não está bem, a mente também irá adoecer. Então existe uma comunicação, uma conexão direta, uma relação direta entre a saúde emocional e a saúde física. E, de fato, nós vamos passar por circunstâncias tristes, nós vamos passar por perdas, por situações de luto. Temos muitos irmãos queridos que estão hoje descansando no Senhor e nenhuma perda é agradável, é alegre. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O justo poderá cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. Nós temos muitos motivos para nos alegrar. Se você ficar focado nos motivos que nos fazem entristecer, nos problemas, nas dificuldades do dia a dia, na crise, na pandemia, nos noticiários, você vai ficar cada vez mais triste. É aquela história, né? Você pega um copo de água, um copo com metade de água, completo com a metade apenas com água. Alguém pode olhar e falar assim: puxa, só tem metade. Nossa, podia estar cheio, né? Podia estar completo. O pessimista olha assim. A pessoa que está triste, muitas vezes está depressiva, ela olha o mundo por essa ótica, por esta perspectiva. Ela olha as dificuldades, os problemas, pelo contexto que ela está vivendo. E deve se cuidar, deve se tratar em todos os aspectos, físico, mental e espiritual. O otimista, ele olha e fala: puxa, que bom, ainda tem metade de água. Ainda temos a metade. Então nós temos sempre motivos
para agradecer. Diz que havia uma senhorinha, uma irmã, muito otimista, estava sempre alegre, sorrindo, e algumas pessoas ficavam até incomodadas com essa irmã, porque a pessoa às vezes que está triste, ela às vezes até se incomoda, né? Por isso que é importante você buscar um auxílio, buscar um tratamento e acima de tudo em Deus, buscar em Deus, que Deus é a fonte da cura e da saúde. E essa irmã sempre muito otimista, falando bem de todo mundo, não falava mal de ninguém. Um dia alguém conversando com ela, né? Um senhor chegou conversando com ela, falou: irmã, nossa, a irmã é muito otimista mesmo, irmã vê coisa boa em tudo. Daqui a pouco você vai falar bem até do diabo. A irmã olhou para ele e falou assim: olha, você há de convir comigo que ele é persistente, né? Ele é persistente. Isso demonstra que nós podemos viver muito felizes, um pedacinho do céu aqui na terra, e temos muitos motivos para isso. Salmos 126, verso 5, também fala sobre isso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mesmo que você esteja passando por momentos de dificuldade, por problemas, mesmo que você esteja passando por uma situação angustiante, nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram que semear literalmente com lágrimas. Por exemplo, José, filho de Jacó, filho de Israel. Deus mostrou para José que ele teria uma posição de responsabilidade, de liderança na vida dele, na família, em relação à sua família, em relação até à nação. Mostrou isso para ele em sonhos. E no entanto, José não conseguiu lidar com aquilo, contou para o pai, contou para os irmãos, e a própria família não entendeu. E por uma circunstância que você conhece bem a história, os irmãos com grande inveja de José, vendo José como dedo duro, como queridinho do papai, os irmãos o venderam como um escravo. Agora imagine você essa circunstância, essa situação. José, que era um príncipe, que era o filho de Israel, de um homem rico, José era um nobre, o filho mais querido, em certos aspectos até mimado, privilegiado, sendo levado como escravo. Como escravo. A pior condição de uma pessoa naquela época. Para uma nação pagã, uma nação mundana, uma nação idólatra. Ele tinha tudo para entrar em depressão, ele tinha tudo para desistir, mas ele se propôs no seu coração fazer o seu melhor, cumprir a vontade de Deus. Os irmãos acharam que estavam enviando José para a escravidão, mas ele estava com uma viagem de graça para o seu destino. Se ele pudesse ver o futuro, talvez ele semearia com mais alegria ainda, mas mesmo assim, mesmo não sabendo o futuro, ele semeou com lágrimas, com situações de tristeza, dificuldade, de problemas, mas ainda assim se manteve fiel a Deus, íntegro, deu o seu melhor e colheu com muita alegria para a vida dele, abençoando não só a vida dele, mas também de toda a sua família, protegendo, mantendo toda a sua família. Nós temos muitos motivos para agradecer. Isaías capítulo 12, versos 1 a 6, diz o seguinte: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Olha o que diz a continuidade desse texto: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos seus feitos entre os povos, relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas, saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti.
Veja que mensagem inspiradora. Um capítulo da Bíblia que nos traz muitos motivos pelos quais devemos ser alegres. Para louvar a Deus, nós temos a vida, o ar que respiramos, nós temos a saúde, a oportunidade de estarmos aqui, temos o convívio com a nossa família, mesmo em situações de dificuldade, sempre há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E, acima de tudo, a esperança da vida eterna, da salvação, de um mundo onde diz Apocalipse, um novo céu, nova terra, Apocalipse 21, onde não haverá lágrimas, nem morte, nem pranto, nem dor, nem sofrimento. Então nós temos que olhar pela fé o galardão, a bênção que Deus tem para nós, não só nesta vida, mas também na vida futura, né? Então, verso 6, outra versão diz assim, gritem bem alto, cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Nós devemos ser alegres, cantar. Provérbios 15:3 diz lá, o coração alegre aformoseia o rosto. Mesmo quando você está triste, mesmo quando você está doente, quando há um estímulo para a alegria, quando há alguma circunstância que lhe direcione, que lhe cause sorrisos, né, que lhe alegre de alguma forma, isso favorece a recuperação, a restauração da saúde. Nós temos, por exemplo, os doutores da alegria. São profissionais de saúde, atores que vão aos hospitais vestidos de palhaço, né, para alegrar, trazer alegria para as crianças, principalmente, para aqueles que estão doentes. Isso é um fator de cura, é um fator de regeneração, mesmo que não venha de dentro para fora, mesmo que não seja espontâneo. Tem pessoas que gostam e acabam até tendo uma visão de que ela tem que ficar curtindo o sofrimento, né? Por exemplo, uma situação de luto, não estou de luto, eu não posso demonstrar alegria, eu não posso procurar alegria, eu tenho que ficar aqui sofrendo, o que as pessoas vão pensar de mim, elas têm que me ver triste mesmo. Não é assim, querido, não é assim. Principalmente porque você como cristão, nós como cristãos, temos uma esperança. Paulo fala, vocês não devem ser como os demais que não têm esperança. Não quero que sejais ignorantes quanto aos que já dormem, estão dormindo. Se é uma perda, se é uma situação financeira, se é uma condição de saúde, em todas essas situações nós temos esperança e motivos para nos alegrar. Então vamos focar nesses motivos, tá? Temos muitos motivos para agradecer, para sermos alegres. E aí a pergunta, é fácil estar alegre na doença? Não. Então por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo. Porque existem pessoas que estão causando, estão criando, fabricando a depressão, a angústia, o pânico, estão se preparando para dali a alguns dias, alguns meses, alguns anos, desenvolverem uma síndrome do pânico, desenvolverem uma crise de ansiedade, porque não cuidam da sua saúde. Se nós queremos ter saúde mental, cerebral, queremos ter o nosso cérebro ligado a Deus, uma conexão direta com Deus, saudável, nós temos que cuidar do nosso segundo cérebro, que é o intestino. Se você não cuida da sua alimentação, dos seus hábitos no dia a dia, você muitas vezes está se preparando, você está criando uma condição no seu corpo para que futuramente você tenha uma fragilidade emocional. Como assim, doutor? Mas irmão, como assim? Alguns perguntam quando eu falo no consultório, falo sobre o segundo cérebro. Doutor, qual que é a relação do intestino com o cérebro? Como assim o problema começou lá? Eu estou depressivo porque eu perdi minha mãe, que faleceu. Quantas pessoas perdem os seus entes queridos? São todos que entram em depressão? Todos nós passamos por dificuldades. Algumas têm maior fragilidade, cada um tem um contexto, isso é individual. Porém, a mesma pessoa pode lidar com situações iguais, de formas diferentes, se ela estiver preparada fisicamente.
Nós estamos lidando com uma química cerebral, com neurotransmissores, com o GABA, com a serotonina, com a melatonina. Nós estamos lidando com essas reações constantemente. E a partir dos nossos hábitos alimentares, do cuidado que nós temos com o intestino, por exemplo, na alimentação que influencia diretamente no intestino, nós temos aqui no intestino a produção de 90% da serotonina, que é o neurohormônio da alegria. Não só um neurotransmissor, mas é um hormônio também. As endorfinas. Quando nós estamos diariamente nos cuidando, você tá forte, o seu físico está equilibrado, os seus neurotransmissores, a bioquímica está equilibrada. Diante de um trauma, diante de uma perda, diante de uma emoção forte, você lida melhor com essa situação. Você vai passar muito melhor nesse caso. A pessoa que não está se cuidando, aquela pessoa que está a cada dia machucando, prejudicando, degenerando as suas células, fragilizando os seus neurônios, quando vem uma situação de uma emoção forte, um gatilho emocional, ela não tem estrutura para lidar com aquilo. Então existe uma relação direta, você não tem como dissociar. E aí a pessoa entra num ciclo vicioso, em outras circunstâncias, não só nessa relação direta com o cérebro, mas, por exemplo, uma pessoa que não se cuida, que tem uma dieta inflamatória, desenvolve a fibromialgia, com dores no corpo todo. Isso é um sintoma de que o corpo está inflamado, de que a sua alimentação é acidificante, está te inflamando cada vez mais. E aí a pessoa desenvolve a fibromialgia. É possível ter plena alegria num quadro com dores diárias? Eu recebo às vezes pacientes tomando morfina, fazendo uso de morfina, do Paco, medicamentos fortíssimos, gabapentina e vários outros. Isso debilita e mexe muito com o emocional. A maioria dos relatos fala, doutor, olha, eu estou desanimada, eu já pensei até em suicídio. Não é todos que falam em suicídio, né? Mas as pessoas falam que estão tristes, estão depressivas, porque é dor o dia todo. Como que eu vou ficar alegre com dor? Então, existe uma relação direta. Por isso que o cristão, ele deve cuidar da saúde, porque ele deve ser alegre. Jesus disse, João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, para causar todo o seu sofrimento. Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não só no aspecto espiritual. Você pensa assim, não, mas eu estou orando, eu estou indo na igreja, se eu estou com dor, não tem problema. Claro que influencia. Tudo isso, né, qualquer condição deletéria de saúde, qualquer condição degenerativa, doentia, vai influenciar também no aspecto espiritual.